Olá, internautas que acompanham o canal da Metsu no YouTube, eu sou a meteorologista Estel Cis, te convido, te inscreve no nosso canal, curte as nossas informações e deixa teu recado pra gente. Conheça também o portal de informações da plataforma de dados metsu.com. Aqui você encontra gráficos, mapas, alertas meteorológicos, índices de risco aí de granizo, de geada, de vendavais, de temporais intensos, projeção aí de estiagem, excesso de chuva, tudo você encontra aqui em metsu.com. Acessa lá e fica por dentro. Vamos falar de temperatura, que a partir de agora ela pode ter um comportamento diferente com a chegada do outono. O equinócio de outono aconteceu no dia 20 de março, a partir disso, dias e noites inicialmente têm a mesma duração, depois as noites vão ficando cada vez mais longas até que se alcance o solstício de inverno e aí temos a noite mais longa do ano. Nesse processo de menor quantidade de insolação, a tendência, a condição astronômica, ela é favorável à queda na temperatura. E como estamos numa área de latitudes médias aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem muita variabilidade na temperatura nesse mês, nesses próximos meses de outono. Realmente é um período de transição e estamos numa área de transição, então essas condições em conjunto trazem muita variação na temperatura. Esse começo de outono será exatamente assim, aquele tira casaco, bota casaco, as manhãs fresquinhas, as tardes com aquecimento. Olhando a climatologia do comportamento da temperatura, o normal é que as primeiras ondas de frio mais intensas, com geada e possibilidade de neve, geralmente acontecem entre o mês de maio e junho, quando as noites são mais longas. Mas já houve outros anos, por exemplo, 1999, 2016, em que no mês de abril tivemos marcas negativas e com geada e com neve. E também alguns meses de março anteriores também chegamos a ter, inclusive, marcas negativas. Então, esporadicamente acontece, mas o normal é de maio para junho. Importante falar antes de tudo é que estamos em neutralidade climática, então não tem El Niño, não tem nem Laninha influenciando essa condição do início do outono. Haverá nas próximas semanas um resfriamento, os modelos projetam um resfriamento um pouco maior do Pacífico Central, mas o outono passa todo numa situação de neutralidade. Olhando mais no curto e médio prazo, aqui a projeção para o mês de abril. Aqui um mapa que mostra que a temperatura no mês de abril vai ficar um pouquinho acima da média no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Mas isso a gente está olhando para o mês inteiro, a gente não enxerga aqui nesse mapa as variações diárias de temperatura que vão acontecer ao longo do mês. Isso significa, em princípio, que o frio vai custar a chegar, aquele frio mais generalizado, mais forte, então não vai acontecer. É baixa a possibilidade para o mês de abril. É claro que a condição pode ir mudando e a gente vai atualizar aqui no nosso canal no YouTube, mas em princípio o cenário que a gente enxerga hoje é que até o final deste mês de março não há previsão de nenhuma onda de frio intensa e ao longo do mês de abril é pouco provável que isso aconteça, mas não quer dizer que não terá dias frios. Aí vamos olhar para algumas cidades importantes, por exemplo, São José dos Ausentes, que tem maior altitude no estado. Naquela região dos Campos de Cima da Serra, poderemos ter alguns períodos de frio sim, até em condição associada ao relevo e não tanto a fenômenos atmosféricos. Aqui mostra em dois momentos a queda mais significativa da temperatura, nesses próximos 45 dias, gráfico que você encontra lá em metsul.com para qualquer cidade do Brasil. A projeção aqui para o dia 3 de abril de uma ligeira queda na temperatura em relação ao restante do mês e depois, entre os dias 25 e 28, a temperatura voltando a ter um declínio. Então, provavelmente teremos aí uma massa de ar polar, uma massa de ar seco, um sistema de alta pressão atmosférica chegando ao Rio Grande do Sul e impactando na temperatura lá em São José dos Ausentes, mas em princípio não há indicativo de marcas próximas de zero ou negativas por enquanto, essa é a perspectiva. Olhando para Santana do Livramento, que é a região, é a porteira de entrada dos fenômenos atmosféricos, então chega lá primeiro para depois se espalhar pelo Rio Grande do Sul. O cenário é até um pouco parecido, temos um indicativo aqui de uma queda mais expressiva por volta também do dia 3 de abril, uma temperatura um pouco mais baixa, na faixa de 10 a 11 graus em Santana do Livramento, mas cai de forma mais expressiva justamente no final do mês. Aqui por volta do dia 22 poderemos ter marcas ao redor de 10 graus, muito provavelmente baixando de 10 graus. E aqui, lá por volta, já entre 30 de abril, começo de maio, aí sim marcas já mais perto de 5 graus, quem sabe a primeira geada já no começo do mês de maio, lá na fronteira oeste, na região de Santana do Livramento. Não quer dizer que isso vai acontecer em todo o estado, como eu disse. As massas de ar polar, elas avançam pela Argentina, pelo Uruguai e tem um impacto direto
inicialmente, justamente nesses municípios de fronteira, não só em Santana do Livramento, mas como Aceguá, Bagé, Jaguarão, Chuí, Santa Vitória do Palmar, até mais ali entre Jaguarão e Uruguaiana, região justamente que tem a incursão dessas massas de ar polar um pouco mais significativas no início da atuação desses fenômenos. Olhando Pinheiro Machado, na Serra Sudeste, que também é uma região que registra marcas baixas, a gente vê aqui uma pequena queda aqui por volta do dia 13 de abril, em torno de 12 a 13 graus, mas tendo uma queda mais significativa também mais para o final do mês, aqui no dia 23 e depois no começo do mês de maio. Então, para a região da Serra Sudeste, o mesmo quadro. O frio ele deve chegar um pouco mais forte no final do mês de abril, começo do mês pode ter alguns períodos aí de temperatura um pouco mais baixa, mas aquele frio mais forte, em princípio, acontece mais no final do mês. Porto Alegre não poderia deixar de estar presente, a região metropolitana aqui também vai ter uma queda mais ou menos ali por volta do dia 3, depois 14, 22 e também início do mês de maio. Mas também os modelos não projetam aqui marcas abaixo de 10 graus ao longo do mês de abril. Claro que pode acontecer, lembrando, sempre pode mudar, o outono é o pior período de previsão para o Rio Grande do Sul, mas em geral para os próximos 45 dias a gente vê uma projeção aí para os municípios de uma forma geral, que o frio mais forte vai acontecer no final do mês. Em princípio não há um indicativo de um período persistente de marcas muito baixas de temperatura. A gente vê justamente essa condição de grande oscilação térmica que é perfeitamente normal e natural nos meses de outono. Mais informações que não param nas redes sociais da Metsu Meteorologia e nos próximos vídeos. Até lá!